apraxia tem essa questão da área de Broca associada. No atraso motor é outra região do cérebro, você sabe dizer? Ou é a área de Broca também? Qual a diferença biologicamente? Olha, é complexo, né? Porque assim, o atraso motor, ele tá relacionado sim com a área de Broca, mas Uhum. é uma imaturidade, é um Tá. desenvolvimento mais lento do que é esperado. Então, o atraso motor, ele também vai ter essa questão da área de Broca, mas hoje em dia, a gente sabe que a área de Broca não é exclusiva, né, para a Uhum. fala. Exige em várias áreas ao mesmo tempo, mas sim que a área motora é a Broca, mas que estão vendo várias outras que são adjacentes e que interligam e que produzem também todos esses movimentos refinados. A gente vê que na apraxia existe a área de Broca, ela é mais fina, digamos assim, a área de Broca no cérebro, ela é um pouquinho mais fina. Então, tu não vê isso num exame. Tu vai fazer uma ressonância, tu não vai notar essas diferenças sutis na Sutis. parte anatômica, né? A gente não vê nas crianças com uma apraxia idiopática. Agora, uma criança com apraxia que foi causada por um acidente Uma vascular ou lesão, uma alguma coisa. lesão, a gente vai ver. Mas quando é uma Tá. criança sem nenhum quadro sindrômico ou nenhum outro quadro de lesão, normalmente a gente não vai notar essas diferenças que são muito pequenas no cérebro. Eles Uhum. ainda estão estudando muito isso, mas eu vou adiantar só uma questão que o Prompt fez uma pesquisa. O Prompt é uma das metodologias que a gente utiliza para as crianças com apraxia. Eles Uhum. fizeram uma terapia com as crianças baseadas no método Prompt por 15 semanas. E foram feitas ressonância antes e depois. E eles encontraram um espessamento da área de Broca após a terapia. Então, quer dizer, criou conexões, Que legal. criaram visualmente, né? Então, isso Uhum. é muito legal. É uma questão que exige um exame, um aparelho muito bom para poder fazer Uhum. essas, né, essas questões Detectar, né? milimétricas. Mas Uhum. foi observado, sim, uma mudança nessa área cerebral. E então Interessante. a gente consegue modificar, né? Nada é estanque no ser humano. Uhum. Então, isso Sim. motiva o profissional, motiva os pais a saberem que sim, a gente consegue trabalhar, consegue atender essa criança para que ela desenvolva melhor, da melhor maneira possível, né? Então, assim, o atraso motor de fala, ele vai ter uma evolução mais rápida. Na criança com apraxia, a evolução é mais lenta, porque ela Uhum. precisa de muito mais estímulos repetitivos. Pensem que para a gente poder se aprimorar num esporte, eu preciso treinar. E eu tenho que Uhum. treinar muito. Então, por exemplo, eu preciso treinar o saque do tênis. Eu vou treinar isso repetidas vezes, até que o meu cérebro entenda que é assim que eu tenho que fazer com essa precisão. Na Uhum. fala, é a mesma coisa. Só que a diferença é que o movimento para um saque, ele é um movimento motor amplo, digamos, né? E na Uhum. fala é muitas nuances, é muitas diferenças que eu tenho que fazer, com uma sincronia. Eu tenho que ser muito rápido, o meu cérebro tem que funcionar de uma forma global. E Uhum. aí, para que a criança consiga automatizar esses movimentos, ela precisa ter menos palavras alvo. Então a gente tem que treinar menos palavras e mais repetição. Tem que ser Quando a muito gente fragmentada a terapia, né? Aí a gente vai escolher bem menos palavras, a gente Sim. vai focar nessa palavra, porque daí o cérebro vai aprender a fazer bola, por exemplo. Ele aprendeu a Uhum. fazer bola, mas não quer dizer que ele vai conseguir falar lobo, porque é a mesma articulação, mas é em ordens diferentes. Uhum. É outro tipo de formato, né? De boca. Então, é muito mais difícil para a criança com apraxia fazer isso com muitas palavras ao mesmo tempo.
E com a criança com atraso motor, a gente vê que ela consegue mais palavras, que a gente consegue generalizar mais rápido. Então, essa é a diferença de uma forma muito simplificada, né? Sim. Porque tudo muito complexo quando é falado Sim. de linguagem e fala. Tudo pode acontecer, tudo pode ser diferente de cada criança, mas, no geral, essa é a diferença das duas, do atraso motor e da apraxia.